Boa noite, pessoal. Vamos dar início ao curso de Medicina Legal, preparatório para o médico legista de Minas, Mato Grosso do Sul e Goiás. Lembrando que, como nós não temos edital de Goiás, nós estamos baseados no edital de Minas e no edital anterior de Goiás. Só que todos eles praticamente abrangem a Medicina Legal como um todo. Um ou outro detalhe num curso ou no outro que é diferente. Tem um que não tem genética, um não tem infortunístico, outro não tem psiquiatria, mas a tendência é que caia tudo de medicina legal, incluindo genética, psiquiatria, patologia forense, que é novidade. Então, o formato específico de Goiás não tem, mas nós vamos contemplar praticamente todas as disciplinas, as subdivisões da medicina legal que o concurso anterior determinou, tá? Nessa primeira aula, a gente vai abordar histórico, conceito, peritos, perícias, que são um capítulo que normalmente duas questões de prova já estão contempladas nesse primeiro capítulo. Habitualmente cai alguma coisa sobre a parte jurídica da perícia, que é na aula de hoje, são os artigos do Código de Processo Penal, do Código Penal, o que rege a conduta do médico legista, do perito, como que é feita a perícia, por que eu faço a perícia, em que momento que eu posso atuar da perícia, quais são os meus limites, minhas obrigações, minhas punições. Então a gente tem alguns artigos no Código Penal, Processo Penal que eles nos disciplinam. E esses vocês vão ter que saber efetivamente, meio que decorado, ou pelo menos saber cada artigo, o significado que caindo na prova, vocês sabem definir. Histórico, para aqueles que são mais românticos, o elaborador de prova mais romântica vai para uma questão de histórico. Porque o histórico, eu particularmente que gosto de histórico, eu acho que é bom a gente conhecer de onde que nós viemos, para a gente saber onde nós estamos passando, para saber onde nós vamos chegar. Então eu gosto do histórico. Então quando eu faço, eu já elaborei o prova de Goiás 2 vezes, quando eu faço eu gosto de colocar questão de histórico, que quase todo mundo não dá valor, então a maioria dos alunos não estudam histórico, e é uma forma de diferenciar aquele que estudou do início ao fim o conteúdo e deu uma avaliação para saber de onde que veio a medicina legal, por que foi surgindo a medicina legal e etc. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Rosa, sou perito no IML de Goiânia já há 22 anos. Eu tenho formação em Direito e formação em Medicina. Não é necessário para ser médico legista a formação nos dois cursos, é necessário graduação em Medicina. Ao ter a graduação em Direito e Medicina facilita um pouco, porque a gente entende um pouquinho mais das leis, mas com um curso ou com uma leitura rápida, vocês vão dominar a parte do direito de maneira bem tranquila, porque é mais superficial, né? Mais para a parte médica mesmo. Além de especialista em Medicina Legal, sou especialista em Medicina do Tráfico, Medicina do Trabalho. Mas minha área de atuação no dia a dia é a urologia, eu sou urologista de formação. A maioria dos médicos legistas tem uma carreira paralela. Raros os que se dedicam exclusivamente à medicina legal. Tá? Por quê? Porque a medicina legal basicamente a gente é emprego público. Né? Um ou outro, com o surgimento do assistente técnico, a gente pode participar e você pode fazer uma carreira de assistente técnico, trabalhando junto com os advogados, dependendo da área que você resolver militar, mas a grande maioria tem uma especialidade e a medicina legal. Então as motivações de cada um para entrar na carreira, a gente respeita. Eu entrei inicialmente porque eu gostava da medicina legal, na época o salário era horrível, e hoje eu estou na medicina legal, super satisfeito pela carreira que eu construí e também pelo salário que eu percebo. Né? Eu acho que é um salário ainda não totalmente justo, mas muito melhor do que a maioria dos mestres recebe nos empregos que a gente tem por aí fora. E com um diferencial, a gente é autoridade policial. Eu sou respeitado. Ninguém levanta a voz para mim, ninguém manda eu ir para aquele lugar, que eu fiz aquilo outro, que eu fiz aquilo outro. Lá eu sou autoridade, lá eu mando, desde que eu esteja dentro do meu direito. A gente sabe que os médicos estão expostos a uma série de coisas que são muito difíceis, né? E além disso, a gente está possível de erros também, e nossos erros dentro do direito, desde sejam erros não intencionais, sejam erros factuais, erros de interpretação, a gente pode corrigi-los sem grandes reveses. Vocês vão ver que tem alguns artigos no Código de Processo Penal que dá esse entendimento que se o juiz achar que a perícia foi mal feita, algum detalhe, ele pode pedir para que a gente reavalie a perícia. Sem isso, desde que não tenha sido má fé minha,
causa algum tipo de punição. Então a gente tem um pouco mais de liberdade e um pouco mais de tranquilidade no trabalho. Não implica que a gente não tenha corregedoria, que a gente não tenha sindicantes, que a gente não tenha alguns ossos no ofício, né? Mas faz parte, né? Senão o mundo boticário fica sem graça, né? Bom, a gente tem algumas coisas meio para estressar para a gente prosseguir, tá bom? Nessa primeira aula de hoje, a gente vai começar a falar então sobre a parte do histórico. A medicina legal, ela evoluiu como especialidade médica da mesma forma que as outras especialidades da medicina. Na medida em que o método científico foi aplicado às ciências biológicas e o médico começou a encarar o ser humano de uma maneira diferente, como conduzir as coisas de forma diferente, a medicina legal também foi dessa forma. Então nós iniciamos de uma era onde, conforme a sociedade foi evoluindo, a medicina legal foi evoluindo também, nós temos então uma divisão histórica em 5 períodos. Essa divisão histórica, ela segue mais ou menos a divisão da evolução da humanidade. Então, o primeiro período que a gente coloca historicamente da medicina legal é o período antigo. No período antigo, todo mundo já imagina, período antigo, o Egito, a grande contribuição para a medicina legal, clássica, né? A técnica de mumificação de corpos. Nós usamos a técnica de mumificação de corpos hoje de uma maneira diferente. A gente faz a conservação de corpos hoje por congelamento ou por formalização, mas o princípio da técnica veio lá da mumificação. Como que eles faziam na época do Egito Antigo? Os nobres, os sacerdotes, os faraós tinham o direito de ser conservados. Lá eles faziam o quê? Uma evisceração do corpo, inclusive do cérebro. Ali eles enchiam aquele corpo de serragem e areia. Eles não sabiam a motivação, mas era para desidratar o corpo. E embebiam o corpo com faixas de linha, embebida em álcool de madeira. Isso hoje nós fazemos a formalização de uma maneira muito mais técnica e científica e muito mais adequada, mas a mumificação veio até hoje. Na parte de tanatologia, vocês vão estudar a mumificação. Existem cadáveres que são mumificados de forma natural. Aí na época vocês vão estudar essa parte na tanatologia, tá bom? Mas nesse período antigo, houve uma lei chamada Lei Mené. Minha letra é meio horrível, mas vocês vão acompanhando. O faraó Mené, à época do Egito Antigo, ele fez uma lei que toda mulher que fosse condenada à morte no Egito, antes de ser executada, ia ser feito um exame nela para constatar se ela estava grávida. Em estando grávida, ela era absolvida. Em não estando grávida, ela era executada. É considerada essa lei Mené uma forma rudimentar de iniciar uma perícia médica. Era um exame que se fazia, médico, em que se estivesse grávida, estava absolvida, ou seja, uma informação médica ajudando o direito na tomada de decisão. Lógico que nessa época, medicina e direito não era ciência, era arte. Quem fazia medicina eram os subalternos, eram os marginalizados. Nessas épocas, as leis eram teístas, vocês lembram da história, né? As leis eram emanadas dos deuses, tá? Tinham povos que eram monoteístas, tinham povos que eram politeístas. Então lá o deus fazia a norma e o sacerdote julgava, legislava e tomava todas as providências que ele achasse necessário. Então, de relevante nesse período antigo, o principal a mumificação, mas houve essa lei Mené, que ela vinha estabelecer uma forma rudimentar pericial. O Egito ruiu e veio o período do Império Romano. Lembrando vocês que o corpo nesse período ele era impenetrável, não podia ser profanado em hipótese alguma. Ah, mas como que abriam os faraós para fazer mumificação? Eles não eram pessoas, eles eram deuses podiam, mas povos comuns não podiam ser abertos, mexidos. Nem o imperador romano podia ser aberto. Então, o imperador Numa Pompílio determinou no Império Romano, em uma determinada época, que, em percebendo que tinham muitas jovens plebeias morrendo no Império Romano, ele pediu para que o médico do imperador examinasse aqueles corpos de maneira externa. E o médico do imperador foi perceber que
a grande maioria das plebeias jovens mortas eram assassinadas pelos seus senhores, que eram os patrões. Os nobres romanos tinham caso que as plebeias trabalhavam em casa, elas engravidavam e aí as matavam. Com essa norma do imperador Numa Pompílio, a esta época no Império Romano, houve uma redução da mortalidade da mulher, porque ao relacionar que plebeia morta igual nobre que a estuprou na época, ao saber que existia uma norma, que haveria uma vigilância, esses nobres foram inibidos da prática da violência. Foi mais ou menos, trazendo para os nossos dias atuais, a Lei Maria da Penha, uma tentativa de que uma norma diminua a violência especificamente contra a mulher. Tá bom? Então, de grande contribuição dessa época, é uma outra forma de perícia rudimentar estabelecida pelo imperador Numa Pompílio. Tá bom? Lembrar vocês que nessa época também tinha o Código Justiniano, e ele também estabelecia umas formas de que era importante ouvir o médico como uma testemunha especial. Nós, médicos, fazendo perícia, a prova pericial é a prova mais valorada por um juiz. Na época do Código Justiniano, ele colocou no seu código que a opinião do médico era uma opinião que deveria ser levada em consideração. Em resumo, a prova de um médico, teoricamente, era uma prova de um valor maior. A prova pericial hoje é maior do que uma prova testemunhal, certo? Ah, eu matei o José, mas a perícia do Marcelo provou que quem matou o José foi o João, nem a confissão do acusado é maior do que a minha prova. Mesmo que o José fale que não, eu que matei, mas a minha prova falou que o João que matou, não tem a gradação das provas, o exame nosso é teoricamente levado em consideração. Lembrando, o juiz não é obrigado a seguir a nossa prova pericial. O juiz tem o livre-arbítrio, ele tem um princípio processual chamado princípio da persuasão racional. O juiz pode tomar decisões próprias, baseadas no seu livre entendimento, desde que embasado em alguma coisa racional. Ele não pode simplesmente, não vou contra a prova do perito porque eu não gostei dele. Ele vai contra a prova do perito por x motivos. Dentre eles, ele pode nomear uma segunda perícia, uma contraprova à minha perícia. Perfeito? O Império Romano ruiu, surgiu o período medieval. Vocês se lembram da história, que o período medieval é o período das trevas da humanidade. Nesse período a gente perdeu muitas informações que as bibliotecas foram queimadas, perdeu-se muito do acervo histórico, mas de contribuição para a evolução histórica da medicina legal, nós temos as cartas de Carlos Magno. Carlos Magno, durante a sua peregrinação pelo Oriente, ele foi passando em determinados povos e ele percebeu e relata nas suas cartas que nesses povos, quando iam julgar determinados tipos de delitos, especificamente estupro, homicídio, infanticídio, aborto, esses povos levavam em consideração a avaliação do médico. Teoricamente, uma perícia sendo realizada para que tomasse uma decisão em crimes que deixassem vestígios no corpo, homicídio, infanticídio, aborto, lesão corporal. Tá? Paralelamente a esse período do Carlos Magno, havia também o Império Germânico, o Império Bárbaro. Eles tinham uma legislação chamada de Lex Alemanorum, onde trazia esse mesmo princípio, o examinado, ou a situação que houvesse uma lesão ao corpo, era necessário ouvir a opinião do médico. O médico fazia o exame. Não era uma perícia, mas era uma forma rudimentar pericial. Perfeito? Então, Egito Antigo, as múmias e a Lei Mené. Período Romano, Numa Pompílio, que determinando o exame nas gradas do Império. O Código Justiniano, dando valoração à opinião de um médico, um testemunha. Período Medieval, as cartas de Carlos Magno. E a Lex Alemanorum, que é do Império Germânico, que trazia o mesmo princípio. Tem ferimento no corpo, houve a opinião de um médico. O período medieval é marcado pelo período da Inquisição, condenação sem julgamento. E nesse período medieval surgem as ordalhas, vocês já devem ter visto falar. Ordalhas, ou ordálios, é o juízo dos deuses. Como era
condenados em julgamento, eles faziam uma prova. As mais famosas são a prova do fogo, a prova da água, a prova da cruz e a do ferro em brasa. De maneira bem simples, vocês entenderem. Prova da cruz. Zé e João são considerados estupradores. Um de frente ao outro, braço em crucifixo, o braço que quer ir primeiro, condenado. E aí condenou, morre. Perícia? Não. Quem determinou, entre aspas, o Deus, né? O que queimou a mão primeiro é o condenado. Prova do fogo. Passar em pé sobre brasa. Se não queimar, absolver. Se queimar o pé, condenado. Prova da água. A mulher que traiu o marido, jogada dentro de um rio, amarrada. Se afogasse, era considerada prostituta, né? Se não afogasse, ela poderia ser considerada normal na sociedade. Prova do fogo, ferro em brasa. Um ferro incandescente, segurar o ferro, se queimar a mão. Então eram provas bem absurdas e que eles usavam como motivo de, teoricamente, o juiz do julgamento não foi meu, foi Deus que julgou e aí eu posso te condenar à morte, então sem problema. Tá? Então o período das ordais é o período medieval onde o juízo dos deuses, através de provas elaboradas pelo homem de maneira, não vou usar o termo adequado, né? Mas de uma maneira, um subterfúgio para poder julgar e condenar alguém e executar aquela pessoa, tá? Surge o período canônico. Para a medicina legal, é um período muito importante. O período canônico ele é marcado, historicamente, em 1209, pelo Papa Inocêncio III, que, vendo os desmandos que estavam ocorrendo naquele período, naquela época da nossa história, vários presos jogados em masmorras, sendo torturados, etc., ele determinou que todo preso à disposição da justiça tinha que passar por um exame médico. Criou-se aí, historicamente, a primeira perícia. Por que é considerada a primeira perícia? Porque um preso à disposição da justiça, um médico. O médico, a medicina a serviço do direito. A medicina ajudando a esclarecer um fato para o direito. Então, a partir do momento em que a medicina serve ao direito para esclarecer um fato jurídico relevante, para manter o bem-estar individual, para manter o equilíbrio social e a vida em comunidade, é considerada a primeira perícia. As outras eram coisas bem rudimentares. Aqui não. Tinha um preso na justiça, tinha um médico sendo determinado e ele deve fazer exame. Obviamente que esse médico ia lá uma vez a cada 10 anos, os presos ficavam na masmorra, de que ia lá, todo mundo lavava tudo, era bonitinho, o cara era examinado, depois ele era torturado, jogado na masmorra, ficava lá mais 10 anos sem comer nada, depois voltava daqui 10 anos, continuou, mas foi uma forma de iniciar a perícia criminal, tá bom? O corpo continuava sendo inviolável, hein, gente? 1209 não podia abrir cadáver de jeito nenhum, tá? Surgiam aqueles cemitérios clandestinos, cavaleiros sem cabeça que andavam pelos cemitérios abrindo cadáver, que eram essas lendas que foram trazidas na história para nós até hoje, tá bom? 1532, Carlos V cria o Código Criminal Carolino, na Alemanha, e o Código Criminal Carolino é a primeira legislação codificada que estabelece o exame médico pericial. Então, por isso, uma lei, um código estabelecendo exame médico pericial, a Alemanha, historicamente, é considerada o berço da medicina legal. Tá? Nessa mesma época, 1500 e alguma coisa, o Papa Gregório XI autorizou que a faculdade de Montpellier, na França, fizesse a primeira abertura de um corpo. Então, a primeira abertura autorizada, oficial de um cadáver, foi ser liberada lá por volta de 1560, uma coisa assim, pelo Papa Gregório XI. Nessa época, as bulas papais eram as leis mais importantes. Vocês lembram que nessa época os papas dominavam, né? Então, nessa época ele fazia uma bula papal e a bula papal valia para todos os outros lugares, influenciando até a realeza. Então, o Papa Gregório XI, ele estipulou essa determinação que poderia ser aberto o corpo, violado um corpo na Universidade de Montpellier, na França. Nesse intervalo de 1500 e alguma coisa também, surgiu um papa também chamado Gregório, o Gregório IX, ele também determinou algumas normas que tinham uma forma de perícia, uma prova no Congresso para avaliar a virgindade da parceira. Então saiu só de uma coisa de juramento e confissão para um exame.
Antes a pessoa jurava, eu juro que eu não matei. Eu jurava, então valia. Nesse momento, com o surgimento da perícia, ele criou essa prova no Congresso, onde algumas pessoas se reuniam em uma sala e aquela vítima ou acusada era examinado para determinar. Lógico, um exame de forma bem vexatória para determinar ou não a impotência, a capacidade de procriação e a virgindade da parceira. Perfeito? A medicina legal e a humanidade, a medicina legal acompanhando a evolução da humanidade. Surge um francês, um médico, e ele escreve um artigo. E esse artigo é o primeiro artigo científico sobre medicina legal. Ele ensinava como embalsamar corpos mortos, né? Esse francês, chamado Ambroise Paré, ele é considerado hoje o pai da medicina legal, tá? Então, Ambroise Paré é o pai da medicina legal, por quê? Porque foi ele quem escreveu o primeiro artigo que trata de alguma coisa médico legal, que é o embalsamamento de um corpo. E o último período científico, é o nosso período que vai de 1602 até a data de hoje. Marcelo, mas por que 1602? Porque em 1602... um médico italiano publicou um tratado de medicina legal, uma obra completa sobre medicina legal. Então, esse tratado de medicina legal marca o início da era moderna, da era científica da medicina legal. Perfeito? Então, esse tratado não era só um artigo, ele era um livro, um enunciado maior, e ali a medicina legal é considerada o início, o start para a sua parte científica. Especialmente a França e a Alemanha são consideradas o berço da medicina legal moderna. Vocês vão ver ao longo do curso de medicina legal que vários nomes em medicina legal que nós usamos, eles derivam do francês e do alemão. Em medicina legal, diferente da medicina de modo geral hoje, ainda usa muito epônimo, tem muito nome consagrados, né? Afogado de Parrot, Mancha de Paultaufer, Mancha de Tardier, tudo são médicos franceses e alemães que foram vendo esses sinais nos corpos, e a nossa medicina legal é muito baseada na medicina legal francesa e alemã, e isso se perpetuou. Então, falei em afogado, Mancha de Paultaufer. Mas o que é a mancha de Paultaufer? Uma mancha quimótica, arroseada, que aparece na superfície visceral do pulmão. Por que isso? Aí nós vamos estudando isso. Mas o epônimo ficou consagrado, né, pela nossa história, que é baseada na história francesa. Perfeito? E a medicina legal vem evoluindo diariamente. A medicina legal americana hoje, o CSI, ela é extremamente tecnológica, né? Hoje a gente consegue, através de dosagem de potássio, fundo de ouro, a gente consegue dados super relevantes que nos permitem calcular de maneira muito, muito precisa o horário do óbito, se a gente tiver acesso a esse tipo de tecnologia. E a gente também tem algumas informações das áreas paralelas à medicina legal, que são toxicologia forense, genética forense, entomologia forense, que contribuem imensamente para essa tomada de decisão de cálculo de hora de óbito e causa do óbito, circunstâncias do óbito, as docimasias da agonia, a dosagem de glicogênio, a quantidade, a prova de Verderot, eu consigo ter noção se aquele indivíduo morreu deitado, dormindo, ou se ele lutou, se ele teve agonia, se ele foi torturado, se ele sofreu para morrer. Então isso tudo a gente usa hoje para elaborar um laudo bem feito. Posso fazer um laudo bem elementar, mas posso usar algumas provas para ter um laudo muito bem elaborado, perfeito? Nessa parte do histórico geral, bem tranquilo, né? É mais histórico, alguns dados relevantes, e serve para a gente ver como a gente foi caminhando de arte, de subalterno, para ciência no mundo de hoje, perfeito? E chegamos na medicina legal brasileira. Na medicina legal brasileira, da mesma forma, a gente divide ela em 3 etapas. A medicina legal, na primeira etapa, medicina legal totalmente estrangeira, que vai até 1877. A segunda etapa, a fase intermediária, que é de curta duração, até a terceira etapa, que é a de Nina Rodrigues, que é a da nacionalização. O que é a primeira etapa da estrangeira? A estrangeira vai da chegada da família real no Brasil, portuguesa. A família real trouxe consigo um médico da família, e esse médico criou um ensinamento
Ele é o Barão de Teresópolis. Ele criou a primeira faculdade de medicina e criou um ensinamento na faculdade de medicina legal, que era basicamente toxicologia forense. Ele só estudava os venenos, especialmente as peçonhas, né, que estavam no Brasil, cheio de coisas diferentes, que eles não conheciam, plantas, etc. Então o imperador determinou, o rei, né, determinou que ele estudasse especificamente os venenos e as drogas que ele encontrava aqui, que era na natureza e na fauna daqui. Então, inicialmente, a nossa medicina legal foi para poucos, exclusivamente para os nobres, onde essa medicina legal veio de Portugal para cá e basicamente só mexia e avaliava a toxicologia. Tá? Vem a fase intermediária, com Souza Lima, que é um médico legista que criou o curso de medicina legal na faculdade de medicina. Ele é considerado o pai da medicina legal brasileira, tá? Então, saiu da fase da medicina legal trazida da Europa pelo rei, quando veio para cá, para uma fase em que criou-se uma cadeira de medicina legal aqui no próprio Brasil. Só que, obviamente, ela era uma medicina legal totalmente baseada no que veio de fora. Pouco tempo depois, surge o Nina Rodrigues, em que ele pega a medicina legal estrangeira e nacionaliza. O que ele fez? Trouxe dados o cadáver lá no Alpe Suíço é desse jeito, mas aqui lá na Caatinga e lá na Amazônia, ele começou a trazer esses detalhes do corpo, da mudança de comportamento ambiental sobre essa modificação no nosso corpo pós-morte ou em vida. Então, a nacionalização da medicina legal deveu-se a Raimundo Souza Lima, Raimundo Nina Rodrigues. E ele também foi difundindo a criação dos cursos de medicina legal. Inicialmente, a medicina legal começou em poucas faculdades como matéria obrigatória, assim como para o direito também não era obrigatório. Até que Rui Barbosa, o famoso Barbosa, fez um decreto na época, e nesse decreto criou-se a cadeira de medicina legal dentro do curso de direito. Hoje, medicina legal no direito não é mais matéria obrigatória, é matéria optativa, porque a maioria dos concursos não exige medicina legal para eles. Delegados, por isso acho que ainda exige. Então, a medicina legal saiu de obrigatória para o direito, para opcional na faculdade de direito, mas na faculdade de medicina ela ainda cursa como disciplina presente até hoje. Tá? Então, a medicina legal brasileira hoje, ela está num patamar de ciência avançada. Temos alguns institutos médicos legais muito tecnológicos, especialmente o de Brasília, lógico, o investimento maior que existe lá, mas também os outros IMLs da Bahia, o nosso de Goiânia, alguns IMLs de São Paulo, têm um poderio muito bom tecnológico, vem crescendo, os institutos estão melhorando. Nós tínhamos que mandar o exame de genética para fora, hoje faz todo o exame de genética lá. Nós não tínhamos um patologista próprio, a gente tem 4 ou 5 patologistas forenses. A gente não tinha psiquiatria, eram pegos laudos externos, agora tem o psiquiatra forense. Então foi se estruturando hoje. A sexologia, a gente não tinha médicos especialistas na parte de sexologia. Hoje nós temos só médicos de sexologia forense. Nós não tínhamos quem mexia com os acidentes de trânsito, os DPVATs. Hoje a gente tem uma pessoa só para DPVAT. Então foi fragmentando a medicina legal, foi criando subespecialidades. Tem os antropologistas, só mexe com ossadas, com cadáveres que não têm identificação. Tem os odontologistas. Então foi crescendo essa especialidade, essa ciência como especialidade na medicina, e ela foi criando áreas afins. Então hoje a medicina legal é muito grande. Eu hoje, se eu quiser ser antropologista forense, eu tenho que fazer um curso de atuação específico de antropologia forense. Não dá mais para eu, legista comum, ir lá e identificar uma ossada e achar todas que tem uma ossada. A gente não tem conhecimento mais para isso. Não dá para eu não lançar a mão do odontologista. Não dá para eu não lançar aqueles mapeamentos digitais que eles fazem faciais com o crânio. Você consegue chegar na identificação da pessoa usando todos esses recursos. DNA, arcada dentária, confrontação facial. Eles vão fazendo esses casos retratos que já tem no arquivo da polícia. Então isso tudo vai somando. Perfeito? Então nós estamos na fase da medicina legal muito científica, mas ainda muito no trabalho, né? Uma necrópsia bem feita, com paciência, um corpo bem examinado,
ele vai nos contar tudo. Eu falo para quem está começando a carreira, medicina legal, o cadáver não mente, ele está lá. Agora, se você não souber procurar, é igual o doente, se você não souber perguntar, investigar, você não vai saber o que ele tem. O cadáver é a mesma coisa, eu não tenho como perguntar para o cadáver, mas eu tenho como ir atrás, né? Ah, não precisa abrir nada não, tá, ó, morreu, foi envenenado mesmo, aí ó, tá, a gente tá cheirando furadã nele, né? Então, lógico que é veneno, né? Aí você não abre, você não prova que tem furadã lá dentro, você não acha a causa da morte, a hora que você vai lá na cabeça de um traumatismo craniano. Nossa, então realmente o furadão foi só para disfarçar o suicídio, alguém deu uma pancada na cabeça do cara, o cara fez um TCE, né? Mas eu senti o cheiro do furadão aqui, por um acaso caiu na hora que ele caiu lá no meio da luta e o furadão derramou no corpo, eu só fui no cheiro do furadão, não fiz nenhum scalp no couro cabeludo, eu não vi que tinha um hematoma, uma fratura. Então o corpo tem que ser examinado. Se eu não examino, eu começo a ter uma margem de erro maior. Perfeito? Então, nós temos hoje como histórico, bem estabelecido, e uma medicina legal hoje, pujante, e que está atraindo cada vez mais médicos para a carreira. Existe a residência de medicina legal em São Paulo, pouco atrativa ainda, mas no futuro, talvez, para entrar na carreira de médico legista, seja necessário ter residência ou especialização. Por enquanto, não precisa, vocês vão fazer o curso de formação e com o curso de formação vocês saem com diploma de que fizeram um aperfeiçoamento em medicina legal e depois de alguns anos podem fazer a prova de título para médico especialista em medicina legal e perícia. Hoje juntaram essas sociedades, perícia médica e medicina legal. Quando eu prestei a prova tinha só de medicina legal separada, hoje é fundido para ter mais força, a ideia da criação, da fusão das sociedades, tá bom? Alguma dúvida, gente, nessa parte? Histórico é bonito, histórico é chato, que é mais nomes, datas, etc. Mas cabe os períodos, como é que foi crescendo e evoluindo, tá? Esse é o Ambroise Paré, nosso pai da medicina legal moderna. Lembrando que o Souza Lima é o pai da medicina legal brasileira, tá? E agora vamos para a parte do que é medicina legal, né? Definir medicina legal é difícil, né? O que é medicina legal? Para quem é mais romântico, medicina legal é entender a vida na sua essência e buscar as razões da sua morte, né? Então, esses são os românticos, ele quer saber tudo do nascido vivo, da genética, do DNA, até ir lá na sepultura e achar a evidência do que causou aquela morte. De um conceito bem simplificado, medicina legal é a medicina a serviço do direito. No que o direito precisa e a medicina ajuda, é medicina legal. O que o direito precisa e a medicina não ajuda, não é medicina legal. O que a medicina oferece, mas o direito não precisa, não é medicina legal. Então tem que ser esse casamento. O direito quer e a gente, quem sabe, medicina legal. Perfeito? Para facilitar, ou para didaticamente ficar um pouco mais entendível, criaram-se conceitos jurídicos, que é um conceito mais do pessoal do direito, que é um conjunto de conhecimentos médicos, paramédicos e técnicos destinados a servir o direito, auxiliando na elaboração, execução e interpretação de lei. Medicina a serviço das ciências jurídicas. Eu, médico, sou chamado pelos juristas a dizer por que determinada quantidade de álcool é ruim para o corpo e aquela quantidade de álcool tem que ser considerada como criminosa ao dirigir. Então eu estou ajudando a elaborar a lei. Não, ó, até 10 decigramas de álcool no sangue faz mal, não. Então a lei é ser 10 decigramas. Por quê? Porque o médico foi lá e falou para ele, ok, com 10 já tem alterações de humor, alterações de psiquiatra, etc. Ah, não. O que eu vou considerar como estado puerperal? Estado puerperal é o médico foi lá e ajudou o legislador nessa parte, tá bom? Na execução, a lei, ela cria algumas determinadas sentenças e elas são executadas. E nessa execução das sentenças, existem as progressões de regime. E determinados criminosos querem sair do regime fechado para o semiaberto. É o sonho deles. E nessa hora eu tenho que fazer uma avaliação psiquiátrica de que aquele indivíduo evoluiu e não põe mais em risco a sociedade. Se eu achar que aquele indivíduo não tem condição de ser reintegrado à sociedade ainda, ele não vai ser progredido de regime. Tem casos recentes, famosos da Richthofen lá, que elas estão tentando juridicamente, estavam tentando que ela saísse há muito tempo do regime, mas as avaliações psiquiátricas
demonstrava uma dissimulação no ambiente, mas que ela continuava com o mesmo padrão de perversidade, de violência. Então, era uma pessoa que, se ela saísse, ela poderia matar o irmão que ainda ficou vivo lá fora. Então, eles foram adiando, aí parece que juridicamente ela ia conseguir sair, mas aí vai essas brigas jurídicas. Mas o psiquiatra, o psicólogo, são consultados nessa tomada de decisão, na progressão de regimes. O indivíduo não pode ficar preso porque está com problema de saúde, é chamado alguém para fazer uma avaliação, porque ele execute ou não a pena dele, vai para a prisão domiciliar ou não. Então, a gente ajuda na execução. E a interpretação. O artigo fala matar alguém. Ponto. A lei é seca. O que é matar alguém? Tem que ter um morto. O que é uma pessoa está morta? A pessoa está sem respirar. Não, tem gente que está respirando, o coração está batendo, então o coração parar. Não, mas o coração parou, uma máquina, ele está vivo, não. Então é um encéfalo. Então vai criando os conceitos, e quem determina o que é a morte, o que é a lesão, o que houve a violação da saúde física ou mental da pessoa é o médico. Então, nós ajudamos na elaboração da lei, na execução da lei e na interpretação da lei. Desde que o juiz, desde que o judiciário, desde que a autoridade nos convide. Eu não trabalho de ofício. Eu quero ir lá e fazer o exame do corpo do meu amigo. Não funciona assim. Alguém tem que me provocar. Alguém tem que solicitar que eu faça o exame. Então, a autoridade que tem a competência para aquele assunto vai requisitar que eu faça determinado exame. Perfeito? Direito, medicina legal, conceito social. Nós imaginamos que a medicina legal ela existe para manter o bem-estar individual e o equilíbrio social. Eu tenho que imaginar a medicina legal servindo ao ser humano em todos os seus níveis de convivência humana. Eu no meu trabalho, eu na minha casa, eu no meu lazer. Então a medicina legal ajuda. Houve um conflito dentro de casa, marido e mulher, briga, Maria da Penha vai para onde? IML, fazer o quê? Exame de corpo de delito. Por quê? Porque a hora que eu determino que houve agressão, que não foi uma autoagressão, mas sim foi uma lesão externa, alguém vai ser punido, alguém vai ser afastado, alguém vai ter o seu direito resguardado. No trabalho, houve acidente de trabalho? Houve. Foi negligência, foi imprudência, foi imperícia? Ou foi um homicídio, foi um suicídio? Então, aconteceu algo no ambiente de trabalho que envolva a parte médica, vai passar para o nosso do ML para fazer uma avaliação. No lazer, brigas de estádio, quantas e quantas tem aí? Fez, bateu, matou, vai para o ML também. Todas essas interferências da medicina legal hoje são para manter esse equilíbrio social e o bem-estar individual. Eu quero que o indivíduo fique bem e que a comunidade fique bem. Então, o conceito social de medicina é esse. Onde tiver relações humanas, que possam existir conflitos, naquilo que houver necessidade que a medicina possa contribuir, a medicina legal entra para fazer esse apaziguamento e manter esse equilíbrio social de bem-estar individual. Perfeito? E o conceito científico que é mais para nós médicos. Tá? O conceito científico é uma especialidade médica, você já sabe os motivos, nós usamos o método científico para entender o que está acontecendo, acrescida, nós usamos todas as especialidades médicas, acrescida de outras ciências, mantendo o equilíbrio social e o bem-estar individual. Eu, legista, tenho que saber um pouco de neuro, um pouco de dermato, um pouco de psiquiatria, um pouco de patologia, um pouco de ginecologia. Então, eu uso um pouco de cada parte da medicina, mais fragmentos de outras ciências. Eu tenho que saber um pouco do direito, obviamente. Eu tenho que saber um pouco de genética, um pouco de física. Física para quê? A gente vai fazer docimazias hidrostáticas, vou saber se o indivíduo saltou de um prédio, se o indivíduo caiu de um prédio, se o indivíduo foi empurrado do prédio, ali entra física nisso. Eu tenho que saber temperatura, calor, como que esse elemento físico interfere sobre o corpo humano, pressão atmosférica, luminosidade, som, radioatividade. Eu tenho que saber um pouco de química, para entender as drogas, os venenos. Eu tenho que saber um pouco de entomologia, os insetos, como que a fauna cadavérica vai devorando aquele corpo, quais são as legiões que vão surgindo. Então, tendo conceitos disso, como aquelas larvas se evoluem daquele determinado inseto, então com qual período surge a putrefação, tem 2 semanas, tem 2 meses, tem 3 meses, então com esse estudo de entomologia eu consigo determinar mais ou menos esses lapsos temporais.
Então eu vou usando fragmentos de outras ciências, mais todas as especialidades médicas, para poder usar para a sociedade e para o indivíduo. Manter o bem-estar individual, manter o equilíbrio social. Tá? Então é sempre visando o indivíduo e a sociedade. Então, de maneira bem simples, para vocês entenderem, nós da medicina legal nos relacionamos com todas as outras ciências, mas especialmente com o direito. O direito é a ciência que mais está relacionada com a medicina legal. Por quê? O direito penal basicamente é o que nos rege, né? Nós trabalhando todo o crime que deixar vestígio, tem que ter o médico legista. Homicídio, suicídio, lesão corporal, infanticídio, aborto, estupro, é medicina legal. Direito processual penal. O processo penal é o rito do direito penal. Então, o que normatiza a minha atuação está no processo penal. Vocês vão ver que nós vamos estudar daqui a pouco, quando falarmos de perícias e peritos, vamos falar sobre os ritos da medicina legal. Como que o legista entra no processo, como que ele vai atuar. E para mim saber essa minha atuação, eu dependo do direito processual penal. Direito civil. Esse direito civil é muito importante, um aspecto da medicina legal. Saber quem morreu primeiro. Morre todo mundo em um acidente. Pai, mãe e filhos. Pai milionário, mãe pobrona e os filhos. As famílias se odeiam, mas o casal era amável. Mas a família do pai rico odiava a moça pobre que casou. Mas a hora que morreu alguém, em verdade é alguém, né? Como todos morreram juntos, como oriência, a herança segue individualmente. Paralelo, pai, pai, mãe, mãe. Se um morreu primeiro do que o outro, alguém herdou de alguém. E aí eu posso pegar toda a fortuna do pai e passar para da mãe conforme eu matei quem primeiro. Entenderam? O pai morreu, quem herdou? Os filhos. Os filhos morreram, quem herdou? A mãe. O pai morreu às 10h15, os filhos herdaram. Morreu às 10h17, a mãe herdou às 10h19. Então, em 3 minutos eu peguei uma fortuna de um lado e joguei para o outro. Por isso que a gente preenche o horário do óbito, parece que é muito banal preencher o horário de óbito, é um documento, é um atestado. Eu tenho que ter convicção, porque existem algumas repercussões jurídicas e algumas no direito civil extremamente relevantes do ponto de vista financeiro para as famílias e para nós do ponto de vista ético e jurídico também, tá? Direito do trabalho, os acidentes de trabalho, são óbvias as relações que nós temos com o direito do trabalho, aposentadorias, pensões, acidentes. Direito administrativo, funcionário público, envolve lesão corporal, envolve acidente, envolve pensão, envolve aposentadoria, medicina legal que atua. Direito constitucional, direito de família, investigação de paternidade, caso mais emblemático, teve alguns anos atrás, pegar a bituca de um cigarro para fazer um exame de DNA para saber se a menina era filha ou não era da pessoa que tinha assumido a maternidade. São casos de investigação policial. Existem casos mais básicos, que simplesmente vai na justiça e vai ser procurado a esclarecer de quem é a paternidade. Nós, na ML, estamos fazendo ou guardando material genético para fazer um banco de dados criminosos. Todo homicídio, a gente guarda material de DNA. Porque o indivíduo envolvido no homicídio tem um potencial de lesividade maior e ele pode ser um estuprador em potencial. Eu tendo um banco genético, o dia que eu tiver material das vítimas de estupro coletado, eu posso ir casando com o material que eu vou tendo arquivado. Tá? Então a gente se baseia no direito para fazer a medicina legal, tá bom? E as outras áreas a gente atua como nós já conversamos, né? A química do nosso lado, a física do nosso lado, a entomologia, a genética, a engenharia, tudo que eu precisar eu posso lançar a mão. Lembre, nós como os peritos, eu tenho o tempo que eu vai necessitar para fazer meu laudo, desde que eu tenha justificado as razões. A lei me estabelece uma data, mas se eu tiver razões para não realizar o laudo dentro daquele período, eu posso pedir a dilação desse prazo. E eu preciso de uma pesquisa genética ou física ou o que for, lanço mão dela e vai ser me dado esse tempo. Perfeito? Vamos dar uma pausa para tomar água, dar uma refrescada e a gente continua nesse modo de conceitos históricos, documentos e perícias e peritos, tá bom? Até daqui 1 minutinho.